E aí pessoal, aqui é o Johnny Black do Super Show, mais conhecido mesmo por ser a voz oficial das histórias de horror que eu faço. E hoje eu estarei aqui contando alguns acontecimentos assustadores, assim, meio medonho que já aconteceu comigo nesse tempo de vida. Então, se vocês quiserem acreditar, beleza, não tenho como provar, mas estou aqui pra contar, né? Bora lá então. Vamos começar, né, dizendo que eu sempre morei assim em casas muito peculiares, assim, no sentido estranhas. A minha primeira casa que eu morava, assim, que eu me lembro, né, porque depois eu era, tipo, nem existia ainda, né, então eu não cheguei a ver como é que eram as casas que a minha mãe morou, mas entre 2009 a casa mais assustadora que eu morava, ela tinha 2 andares, tipo, ela era medonha, assim. Era uma casa alugada, mas mesmo assim, ela me dava medo porque eu sempre escutava barulhos estranhos vindo dos cômodos, assim, dos banheiros, e era todo dia. Tanto que eu contei um relato aqui no canal uma vez, falando sobre um barulho que eu ouvi no banheiro, assim, que a luz acendeu de repente. Eu já tinha contado aqui no canal. E sempre houve coisas estranhas, assim. Mas a casa que eu vou contar de hoje é a casa que eu morei no ano, acho que era 2015. Eu tava lá no meu quarto, né? De boa, assim, ouvindo música no fone de ouvido, né? Eu era bem emo naquela época, então eu tava escutando aquelas músicas mais como My Chemical Romance, umas coisas assim. E eu escuto o grito da minha irmã e minha mãe. Eu saio correndo do meu quarto pra ver o que que é. E elas me contam, né, que na foto que a minha irmã bateu na frente do espelho havia uma silhueta de uma menina observando lá nos fundos da sala. Se vocês não sabem, tipo, ela bateu foto de frente pro espelho num corredor. E o corredor tinha uma porta aberta que era da sala. Então, é tipo como se... Como é que eu vou explicar? É como se tivesse alguém ali no fundo da porta olhando. E na foto, assim que eu vi, parecia uma boneca mesmo, gente. Era assustadora. Tipo, parecia uma mistura de espírito meio boneco, assim, sabe? Sem entender nada, a gente ficou com um pouco de medo e... a gente não sabia o que dizer, né? A gente só achou que era só impressão. Minha mãe dizia que era uma boneca, que talvez a minha outra irmã tava brincando. Mas não, a gente não tinha essa boneca, gente. Então a gente pensou, será que era tipo algum espírito, alguma coisa ali tentando pregar uma peça? Até hoje eu não entendo o que realmente era aquela boneca. Mas aquela foto que eu vi, eu nunca me esqueci. Eu comecei a ter pesadelos com aquela imagem. Com o passar dos meses, né? Em 2016 eu me mudei. Então, essa história meio que morreu. Mas depois, passaram dos anos, em 2018, a gente chegou a comentar entre famílias, com nossos tios, assim, sobre essa história. Até hoje, essa história na nossa família é considerada uma história assim meio sinistra. A boneca, os fantasma que apareceu nos fundos da foto da minha irmã. Tava ela lá de boa, bem bonita na foto, e no fundo, o espírito de uma boneca. Será que era alguma menina meio parecida com uma boneca fantasma? Eu acho que era só algum problema de imagem, mas não tem como explicar, gente. Aquilo que eu vi, eu nunca vou me esquecer. Faz tempo, mas eu ainda lembro. E essa daí é a minha história favorita, porque por mais que seja assustadora, é interessante saber. E é legal saber que existe, né, esse negócio de espírito. Antes, quando eu era mais novo, eu não acreditava. Mas hoje eu acredito e é assustador, gente. Quando eu digo aparência de boneca, não tô dizendo que era uma boneca, gente. Mas é porque o rosto era muito... Era um rosto assim, tipo um bebê reborn, sabe? Tipo uma menina reborn. Vamos dar um exemplo. Era mais ou menos assim a imagem. E cara, gente, eu até mostraria a foto aqui no canal, mas o problema é que não tenho a imagem, a foto. Minha mãe apagou do celular porque ela não queria lembrar. Mas é assustador, é medonho, gente. Muito medonho.
E até hoje na nossa família a gente tem costume, assim, de vez em quando falar sobre esse assunto, relembrar, né? Porque hoje a gente dá risada, mas naquela época a gente tava com medo. E eu vou ficando por aqui, esse foi mais um Super Show e até o próximo vídeo. Valeu!